Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os predestinados, em nome de Jesus, a qual Ele nos chamou antes da fundação do mundo, para a salvação. Louvado seja Deus. Eu vou trazer aqui uma ilustração breve, em nome de Jesus. Há algum tempo já que eu não postava nada no canal, e a partir de agora vamos trazer algo forte da parte de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos orientar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. No versículo 15 ele diz que, louvado seja Deus, nos escolheu no ventre da nossa mãe, para nós trazermos a palavra dele às nações. Fomos escolhidos antes que existíssemos, louvado seja Deus. No versículo 16, ele vai nos dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que nós não consultamos a carne, nem a nossa consciência, nem a nossa ciência, para com a obra dele, louvado seja Deus. Assim Deus se revela no Filho, para que nada seja matéria, sim espiritual, para mim, para com você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fazia um tempo que eu não postava nada no canal. A partir de hoje voltamos e vamos aqui dar início a um trabalho lindo e fantástico da parte de Deus, em nome de Jesus, para que tudo saia conforme e concernente à vontade de Deus. Amados e queridos irmãos, a palavra nos diz lá em Malaquias 3:6, glória a Deus, aleluia, que Deus ele é imutável, ele não muda, ele é o de hoje, ele foi o de ontem, é o de hoje e é o de sempre. E isso confirma lá em Hebreus 13:8. Glórias ao Senhor. Mas o que eu queria trazer em nome de Jesus para todos nós, aqui nessa mensagem, glórias ao Senhor, que temos muito ainda, louvado seja Deus, que aprender para com o Evangelho de Cristo Jesus, esse o ressuscitado, para levarmos às nações, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tito, Tito 1:15, glória a Deus, aleluia, que todas as coisas são puras para os puros, glória a Deus, aleluia, mas nada é puro para os contaminados, louvado seja Deus, e os infiéis. Antes, louvado seja Deus, os seus entendimentos e a sua consciência estão contaminadas. Glórias ao Senhor. No versículo 16, o Senhor vai nos dizer que conforme, glória a Deus, aleluias, que conheçam, né, a palavra, louvado seja Deus, confessam o que conhece, diz a palavra de Deus, a Deus, mas nega-nos com as obras. Louvado seja Deus, isso é muito forte, irmãos. Sendo abomináveis e desobedientes, e também reprovados para toda a boa obra. A palavra de Deus nos diz, irmão, em Filipenses 15:3, lá está escrito, pelo que todos somos perfeitos, louvado seja Deus, sintamos isso. Quando o Senhor nos fala que todos nós somos perfeitos e sintamos isso da parte de Deus, sentir que está fazendo a coisa certa para o Senhor, sentir que está no caminho certo, proferindo a verdade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, isso nos dá uma confiança e uma tranquilidade. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47,
O Senhor nos faz uma menção que quem é de Deus fala de Deus, e quem profere as coisas do mundo vai falar do mundo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Ainda lá, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, o Senhor diz que eu e você somos providos pelo Espírito que vem dele, não do Espírito que está no mundo. Glórias ao Senhor. O Espírito que está no mundo, ele profere a carne, ele profere a insanidade, ele profere, louvado seja Deus, as abominações, foi lido agora há pouco, do que está no mundo. Mas o que é de Deus, ele fala da soberania de Deus, do sobrenatural, ele fala da fé não fingida, ele fala, louvado seja Deus, dos prodígios e milagres e do poder que tem o nome de Cristo Jesus, o ressuscitado. Meus amados e queridos irmãos, nos dias de hoje está tão difícil fazer a obra de Deus no concernente de pregoar a verdade do que está escrito. Muitas das vezes batemos de frente com religiosos se apoderando das suas doutrinas, dos seus conhecimentos humanos, e eles esquecendo de tudo que está escrito, do que as escrituras sagradas faz menção para o tempo de hoje. Somos nós gentios, e de 2000 anos até aqui, onde estamos, há 2022 anos até aqui estamos, se entendermos, buscar o entendimento para com a palavra de Deus, nós proferemos sim só a verdade de Deus, e como está escrito, assim Jesus deixou escrito, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo, louvado seja Deus, 38, que o Senhor diz que creia em mim e como está escrito. Em outras palavras, a palavra diz creia em Cristo e como diz as Escrituras. Quando o Senhor nos traz, nos chama para perto dele, nos ensinando desta forma, o Senhor vai nos dizer que a palavra dele tem poder nas Escrituras. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente se depara com irmãos eufóricos, sem estudo, sem preparo, sem base, invocando o nome de Deus em vão e até com atos de heresia, trazendo a si mesmo uma eloquência a qual Deus não está no meio, nunca teve, pela a divulgação que não dá nem texto nem contexto da palavra do Senhor. Eu lembro que no livro de Gálatas, no livro de Hebreus 1:1, o Senhor disse que antigamente falava assim com os homens na terra, mas no tempo de hoje, depois da crucificação para cá, ele não fala mais. Ele fala através do Filho e da palavra, ou seja, o Filho não está mais, mas está a palavra e o Filho na palavra, e a palavra sendo o próprio Deus nessa terra de vivente. Glórias ao Senhor por isso. E nós vemos que quando o Senhor nos fala de aprender dele, em Mateus 11:29, procurar praticar a mansidão de Cristo Jesus, como ele nos ensina na palavra. Hoje, poucas pessoas dão aderência para entender, compreender aquilo que está escrito. Louvado seja Deus. O Senhor nos faz menção de resgate, como lá em Gálatas 3:13, que nos resgatou da maldição da lei, está escrito. E hoje a maioria dos irmãos tem um prazer de pregar a lei de Moisés, tem um prazer de misturar as coisas, ou seja, Deus nunca teve nesse meio. Se assim fosse, ele não teria separado as duas alianças. Então, se nós somos do renovo, da aliança, da renovada, louvado seja Deus por isso, não condiz nós ficarmos buscando
é aquilo que não provém para nossas vidas nos dias de hoje. Quando o Senhor faz a menção que nem os cães, misericórdia, vai comer, né, o seu próprio vômito, ele também não é diferente. O Senhor está dizendo para mim e para você. Hoje as coisas que ficaram para os que passaram, foi para os que passaram. Hoje, para mim e você, é o que está aqui. Hoje nós temos que se alimentar no que está para nós, o que foi passado para nós, o banquete que foi preparado para nós. E qual que é o banquete que foi preparado para nós? Fé. O Senhor, em todas as suas feituras na terra, de milagres, de prodígio, ele fez a menção sempre na última palavra, a tua fé. Ela te salva, a tua fé te livra. A tua fé, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o Senhor na palavra. É tanto que, louvado seja Deus, a antiga aliança também, ela profere muita fé, muita obediência, primeiramente a temência e a obediência, depois a fé se manifesta. Isso nós vemos em Abraão, isso nós vemos em Jacó, isso nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, no decorrer de toda a velha aliança, principalmente o profeta Abacuque, ele escreve lá no livro dele, capítulo 2, versículo 4, que uma alma inchada não é reta em Deus, mas o justo viverá da fé. Quando nós lemos isso, isso é o texto, o contexto, nós vamos pegar lá em Hebreus 10, 38. O Senhor diz que os meus justos viverão da fé. Olhando para esse lado, a gente olha do que está escrito lá em Marcos 11, 24, que o Senhor diz que se eu e você, tudo que pedirmos para Ele em oração, crendo que já o realizou, e já se faz real nas nossas vidas, fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para hoje, o que o Senhor tem para mim e para você, a palavra, não de ordem, mas a palavra é de fé, perseverança e fé. Porque perseverar sem fé é um esforço em vão. Louvado seja o nome do Senhor. E ter fé sem perseverar também é um esforço que o Senhor chama de obras mortas. Você tem que se movimentar. Primeiro milagre, Jesus se movimentou em uma festa de bodas, e de lá para cá nós vemos o tanto de milagre que Jesus fez através dos seus movimentos. Então, em nome de Jesus, hoje eu trago essa mensagem das milhares que vêm aí pela frente, em nome de Jesus, para alimentar a fé dos irmãos, em nome de Jesus, amém? A graça do Senhor, ela é para todos nós. Hoje a minha e a tua salvação não depende de mim, de você. Ela já foi concluída por Deus da sua santa e boa vontade, quando Ele se manifesta como Filho, vindo pagar o mais alto preço, 1 Coríntios 6, 20, para que eu e você esteja na total liberdade que o Senhor nos deu para nós vivermos. Mas há uma escolha a ser feita, Gálatas 6, 7, o Senhor diz, o que você plantar, você vai colher. Louvado seja Deus. Então, aqui nós estamos vivendo o tempo da colheita. O que você plantou, você vai colher. Não tem nenhuma transformação de colheita. O que você plantou, você vai colher. Em nome de Jesus. E isso nós vemos no decorrer de toda a pregação de Cristo e ensinamento dele nessa terra de vivente. Por isso que muitas das vezes eu prefiro ficar em casa lendo uma Bíblia de que ir a uma loja alugada com uma placa chamada igreja, a qual o Senhor chama de igreja eu e você. Se nós nos reunirmos, Ele estará no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, nós temos que obedecer a palavra. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra de Deus é essa que está escrita para mim e para você. Você quer se aproximar de Deus? Leia as escrituras sagradas do Senhor. O Evangelho de João 5:39, o Senhor diz que é para mim e você. Se tiver dúvida, examinai as escrituras, que ela o testifica dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tanta heresia hoje no meio das denominações, que misericórdia, perder o temor de Deus, perder a obediência, louvado seja o nome do Senhor, e virou um comércio, virou uma divulgação, misericórdia, completamente contraditória daquilo que a Bíblia nos ensina, louvado seja Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, eu oro pela tua vida, eu busco pela minha e pela tua vida, em nome de Jesus, que tudo venha abrir, venha limpar e purificar os nossos sentidos e os nossos corações, para pregoar a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Nosso Deus, o nosso Cristo, o ressuscitado. Louvado seja Deus. E nessa noite eu deixo aqui para os irmãos, em nome de Jesus, que se você crê num profeta que Deus envia na terra, lá em 2 Crônicas 20:20, o Senhor vai dizer que eu e você, se crê num profeta, prosperará. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando, mas o que você plantou, você está colhendo. Se você planta a palavra de Deus, a abundância da palavra de Deus, da prosperidade, sem nenhum tipo de misericórdia, louvado seja Deus, de nenhuma contaminação na mente nem no coração, você pode ter certeza que Deus prosperará na sua vida, assim como tem prosperado na minha, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus, porque eu obedeço sim, obedeço às Escrituras. Se, louvado seja Deus, se assim não fosse, eu não estaria nesse momento aqui falando da verdadeira e genuína palavra do Senhor. E assim eu creio que nós o prossigamos e consigamos sim chegar aonde o Senhor permitirá, porque é dele a obra, é por ele que é feita a obra, em nome dele é feita a obra e é para ele toda a obra. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Tenha um bom amanhã, um lindo amanhã, uma semana abençoada, próspera em todas as áreas da sua vida. Que todo bloqueio a qual o inchaço da mente e do coração tem atrapalhado você ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, que seja lançado fora da tua frente, louvado seja Deus, do seu caminho. Que o Senhor, pela misericórdia dele, que dura para sempre, envie um anjo, louvado seja Deus, para ir abrindo a vereda, o caminho, para que você consiga enxergar as pisadas de Cristo. 1 Pedro 2:21. Louvado seja Deus. E assim seja para nós um mês próspero e abençoado, assim como Efésios 1:3, o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Então só nos resta crer, para que as bênçãos do Senhor venham nos seguir. A graça e a paz, em nome de Jesus.